Bem-vindo a todos, pessoal, e vamos continuar agora a nossa aula de receita pública e as suas classificações. Então vamos lá, pessoal. A gente agora vai falar da diferença entre receita originária e receita derivada. Lembrando, pessoal, que essa classificação aqui é uma classificação doutrinária. Ela não é um classificador oficial. O que seria um classificador oficial? A gente vai ver depois, mais à frente, que o classificador oficial é aquele que faz parte do nosso orçamento público e tem númerozinhos ali específico para cada uma dessas receitas. Então aqui, pessoal, quando você, por exemplo, entrar num PPA, numa LDO e numa LOA, você não vai estar aqui de forma específica falando o que é uma receita originária e o que é uma receita derivada, não um código específico. Porque é o que? Apenas a doutrina, ela vem falando, olha, é importante, por mais que não seja uma classificação oficial, é importante a gente ter em mente o que seria uma receita originária e uma derivada para fazer uma série de estudos, né? Então, para isso, aqui não é uma classificação oficial, mas é muito importante você saber essa diferenciação, porque cai muito na hora da sua prova. Então, a gente vai ter que saber aqui a diferença entre uma receita originária e uma receita derivada. O que acontece, pessoal? Uma receita originária é aquela receita que decorre o quê? Da exploração da atividade econômica pelo Estado. Então aqui, pessoal, não é uma imposição. É o caso, por exemplo, de uma receita de aluguel, de um preço, de um preço público, de venda de produtos e bens pelo Estado. Então aqui, pessoal, o Estado ele está prestando serviços, né? Ele está atuando na atividade econômica. E aqui o Estado ele não impõe que você dê essa receita para ele. Então aqui o Estado ele vai ter que praticamente atuar como se fosse um empresário. Então, por exemplo, ele vai ter os imóveis dele, o que ele pode fazer? Ele pode alugar esses imóveis e com isso ele pode o quê? Pegar uma receita com base nisso. A mesma forma, tem os preços públicos, né? O Estado, às vezes ele vende algum serviço, né? Vende alguns bens. Então, com isso, você faz o quê? Em compensação, o Estado te oferece uma prestação de serviço, por exemplo, o metrô, né? Um transporte público, e você, em contrapartida, devolve um dinheiro para o Estado. Então, aqui a gente sempre está na questão da receita originária, que é o Estado atuando na atividade econômica. Já, pessoal, diferente da nossa receita originária, a gente tem a receita derivada, que aqui, pessoal, não importa se o Estado vai te prestar um serviço, se ele vai colocar um bem para você, aqui você tem a soberania do Estado. Não importa se você queira ou não, você é obrigado a dar algumas receitas para o Estado, que é praticamente o que? A receita dos impostos. Ou seja, o que é um imposto? É uma imposição para você financiar as atividades do Estado. E aqui os principais exemplos que a gente tem de receita derivada, exatamente os impostos e também as contribuições. Então vamos lá, pessoal, após fazer essa breve explicação sobre receita originária e receita derivada, vamos para algumas questões. As rendas provenientes de contratos de aluguel que tenham por objeto itens que compõem o patrimônio imobiliário do Estado são classificadas como receitas públicas originárias. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? A gente está falando aqui sobre o quê? Sobre contratos de aluguel de itens que compõem o patrimônio imobiliário do Estado. Então, é exatamente aqui, pessoal, a gente está falando de receita pública originária. Então, o item está certinho. Ou seja, aqui não teve imposição do Estado. O Estado efetivamente colocou algum bem à disposição do particular e ele com isso fez o quê? Devolveu, retribuiu por meio de uma receita pública. A classificação entre derivadas e originárias considera como aspecto relevante para tal caracterização a origem, sendo as derivadas auferidas a partir da imposição estatal sobre o patrimônio dos particulares, tais como os impostos e as taxas. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né, pessoal? É exatamente esse o conceito de receita derivada. É uma imposição do Estado frente ao particular. As receitas originárias não constam do orçamento, enquanto as derivadas derivam da execução orçamentária. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Aqui não tem diferenciação nenhuma se elas constam ou não do orçamento. Aqui, tanto a receita originária quanto a receita derivada, as duas vão ter o quê? Vão estar dentro do orçamento. A única diferença vai ser que enquanto a originária é o Estado atuando com uma atividade econômica, já a derivada vai ser por meio da imposição estatal. Então, pessoal, aqui, para finalizar, a gente vai colocar, o que você acha? Que o Estado ele arrecada mais com a receita derivada, ou seja, aquela que ela é imposta para você, ou por meio da receita originária, que é aquela que o Estado ele presta um serviço, né, coloca algum bem à sua disposição e você tem que remunerar o Estado para isso. E aqui então, pessoal,
Infelizmente, a nossa realidade é o quê? Aqui a gente pegou o exemplo da União em 2023. A gente observa que o 89% de tudo que o Estado arrecada vem proveniente do que? Da receita derivada. Principalmente o quê? Dos impostos e das contribuições. E já as receitas originárias, pessoal, essas classificações aqui, né, patrimonial, que a gente está vendo aqui desse lado, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, isso daqui é uma classificação que a gente vai ver na próxima aula. Eu só utilizei esse agregador aqui para ficar mais fácil você saber o que é uma receita originária e o que é uma receita derivada. Mas o que a gente precisa saber é que a derivada, pessoal, aqui é mais a título de curiosidade mesmo, né? O Estado, ele se financia prioritariamente por meio das receitas derivadas, principalmente, igual a gente falou, impostos e também as contribuições. Infelizmente, essa questão, né, das originárias, patrimonial, agropecuária, industrial e serviço, que a gente vai ver na próxima aula, ela ainda está bem pouca frente às necessidades do Estado. Então, se não fosse essa imposição, né, das receitas derivadas, dificilmente o Estado colocaria, né, à disposição serviços públicos. Por exemplo, serviços públicos de educação, de saúde, infraestrutura, né, assistência social. Enfim, tudo isso não seria possível se não tivesse essas receitas derivadas por parte do Estado. E aqui então, pessoal, a gente finaliza essa nossa aula de receita originária e derivada e na próxima aula a gente vai falar sobre natureza de receita, que é aqui um classificador oficial da receita e tem uma alta incidência na hora da sua prova. E lembrando, pessoal, não deixe de que ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e vamos para o próximo vídeo.